Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game. Esse é o episódio número 11. A gente fala aqui sobre convicções de investimento, trazemos sempre gestores do mercado financeiro, pessoas com muita experiência que têm realmente Skin the Game, aquelas pessoas que não só têm ideias, mas põem essas ideias em prática, né, e realmente põem o seu dinheiro para trabalhar, cuidam do dinheiro de muita gente. A gente está aqui com hoje convidado super especial. O Paulo já veio aqui na Nord algumas vezes. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo aí. Oi, Breia. Oi, Filipe. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O papo vai ser bom hoje, que o Paulo sempre tem umas ideias muito legais e já falou aqui em off que vai trazer algumas coisas que pouco consensuais, né? Também aqui do meu lado está o Luiz Felipe, que sempre me ajuda aqui nas perguntas, nosso analista de fundos, o cara que entende de todas as assets do Brasil. E aí, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Breia, obrigado. Sempre um prazer estar aqui, né? E falar com o Paulo é sempre bom, que tem umas ideias diferentes, assim, ele já não fica enrolando, né? Ele realmente fala o que precisa, então a gente gosta de gente assim para trazer aqui. Muito bom, hoje o episódio promete. Paulo, eu queria que você começasse aqui se apresentando, né? Você que tem uma carreira muito longa fazendo gestão de recursos e hoje já à frente da RPS desde 2013, né? Que é raro encontrar uma gestora com tanto tempo, né? Então eu queria que você se apresentasse o pessoal de casa aí. Bom, obrigado. Meu nome é Paulo. Meu pai me chama de Paulo, italiano. Lá se fala Paulo, mas eu mesmo me chamo de Paolo, então virou Paulo mesmo e vamos que vamos. Tenho 50 anos, tenho 2 filhos no primeiro casamento, mais 2 do segundo que vieram. Então tenho 4 adolescentes hoje lá em casa para eu tomar conta da bagunça. Tá competindo com a Marília já. Tá vendo aqui. E tem que andar de caminhonete que não cabe no carro. Tô no mercado desde 94. Comecei minha carreira no mercado financeiro como analista de sell side, olhando commodities durante muitos anos. Passei por vários ciclos aí de mercado, imagina 94, né? Então todo plano real, enfim, todo o ciclo de alta das commodities de 2003, 2007. E eu fiz sell side de commodities, depois eu fui head da corretora do Itaú, um período de grandes IPOs ali no início da década de 2000. E aí tive que fazer IPO de essas empresas grandes aí que estão na bolsa, Gol, Natura, sem ser o analista especialista. Naquela época a corretora do Itaú era pequena e eu como head tinha que meio que pegar todos os pratinhos e fazer virar. Então olhei muitos setores ao longo do tempo, com especialidade em commodities. O fato de olhar commodities me obrigou a olhar muito macro. Eu sou economista e engenheiro. E aí comecei a me especializar no macro, sempre gostei de olhar o mercado com a cabeça mais de cima para baixo, top-down, olhar as variáveis, né? PIB, juro, dólar, ciclo econômico, que tinha muito a ver com olhar commodities. E aí eu fui me especializando nisso, e aí trabalhei muitos anos com a família Safra, lá no M Safra, fazia gestão do patrimônio da família, uma parte do patrimônio. E aí em 2013 eu saí de lá e começamos a RPS, aí já estamos entrando no 10º ano, então é uma empresa bacana aí, nós somos 36 pessoas dentro da companhia, 12 sócios, 7 sócios principais, construímos o que a gente gosta de chamar assim, uma gestora com a cara de multigestor, tem vários gestores lá, eu sou um deles, e a nossa ideia é de formar time de gestores dentro da empresa, com viés de equity, mas com essa cabeça mais macro. E é isso, assim, estamos fazendo várias coisas diferentes lá na companhia. Vamos falar aí um pouco sobre investimento aí, que é muito bom, mais a gente vai falar sobre commodities. Né? Isso aí tem que falar. Não dá pra chamar o Paulo, não falar de commodities. Mas antes disso, acho que você tocou num ponto aqui que eu queria muito saber a sua opinião, né? A gente passou por uma onda de IPOs aí ao longo dos últimos 24 meses, né? Onde vieram muitas... Você já tocou o outro lado, né? Vender o IPO. E a gente viu aí uma série de IPOs e assim, eu fui muito crítico durante o tempo, porque assim, eu fico muito entusiasmado de a gente ter mais opções de empresas na Bolsa. Isso é muito bom, né? Sem dúvida. Porque, enfim, a Bolsa brasileira é muito pequena, tem poucas opções, várias empresas vieram para um gestor, né, dá muito mais opção para a gente poder investir em bons negócios. E geralmente as empresas que vêm para o IPO são empresas já mais maduras, né, então tem um risco menor e tal. E a minha grande crítica foi que essa onda de IPOs, né, na minha maneira de ver também,
trouxe empresas assim pouco maduras, não maduras suficientes para estar no momento de IPO. E assim, uns valuations estratosféricos, absurdos, e assim, isso, né, olhando já acostumado com isso, eu vi que deu o que deu, né? Muita empresa saiu num valuation caríssimo, não estava madura para fazer isso, e agora IPOs aí amargurando 90% de queda, 80% de queda. É natural a gente ver empresas caindo 50%, 60%, 70%, tudo bem, mas se a empresa vai mal. O problema é quando a gente vê que as pessoas depois entendem que aquele IPO foi uma coisa que não deveria ter sido feita, né? Qual que é a tua visão em relação a essa safra de IPOs recente? Hein? Eu acho que a gente foi um pouco da bolha do juro 2%, juro real menos 8% no Brasil, né? Claramente, em algum momento, o mercado líquido, né, estava pagando valuations mais altos do que os private equities. E aí, o caminho natural da empresa, que é passar pelo private equity, pela rodada fechada e depois vir para a rodada aberta, os caras queimaram a etapa do período fechado, que traz robustez, porque o private equity entra, é chato, gestão também, põe nego no board, pentelha, e é uma coisa que normalmente o executivo ou o dono da empresa não gosta de um pentelho lá na empresa tentando organizar as coisas. Então acho que foi um pouco o frenesi da liquidez exagerada, do juro muito baixo, e algumas de fato parecem que queimaram um pouco a etapa de uma rodada fechada. E a base de investidor também, eu acho que acabou sendo um fator muito importante para essa queda, porque acabou que muitos IPOs foram na mão de hedge fund, ancorados por hedge funds, que têm naturalmente uma visão de investimento mais de curto e médio prazo do que de longo prazo. E quando veio a piora do cenário macro, o juro subiu, dúvidas sobre, enfim, guerra, enfim, a pandemia, etc., a gente viu uma desova exagerada. Tem algumas coisas que ficaram em valuations muito baratos. A gente lá, particularmente na RPS, não participou tanto desse jogo, participamos de acho que uns 5 ou 6 IPOs só. 3 a gente acertou, 3 a gente errou, assim, olhando um pouco histórico. Mas, assim, a gente viu um certo frenesi e os bancos aproveitando, né? O mandato lá do banqueiro enfim... vender, gerar deal flow, e a gente viu os grandes bancos de investimento aí fazendo anos recordes. É natural do ciclo, né? Enfim, a gente está vendo isso no mundo inteiro, não foi só Brasil, né? Acho que a liquidez... A indústria captava muito também, né? Sim. Então você tem pouca ação na bolsa também, né? Você fala assim, preciso começar a olhar umas coisas diferentes, né? Porque o dinheiro tá entrando, não tem tanta opção, vou começar a olhar o que incomoda é que essa também. coisa diferente, sem track record, normalmente veio com múltiplo acima do que já estava na bolsa. Exatamente. Com track record. Isso é que incomodou, realmente. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, sabia? Assim, entre entrar em ações... Até queria ouvir a opinião do Paulo, assim, de entrar as ações no IPO, né? Pensando historicamente, né? Se a ação foi muito porrada, né? Uma Localiza, uma Renner, os caras que vieram para a bolsa lá atrás e que multiplicaram por 10 vezes o capital... Fico na dúvida se esperar 2, 3 trimestres, 4 trimestres que seja, a ação dobrou que seja. Tudo bem, dobrou. Sim. Mas ainda vai multiplicar por 5, por 8, por 10. Então, assim, como também esperar, né, 2, 3 trimestres para você ver se aquilo que foi fotografado no IPO realmente é verdadeiro no dia que o cara, né, no dia a dia do negócio, faz diferença. Né? Tem a impressão que esperar, acho que acaba sendo melhor. E muitas com histórico muito curto, né? Empresas que tinham 2, 3 anos de balanço auditado e já foram para o IPO. A gente foi bem seletivo nesse sentido. Acho que, de novo, tá tudo mais a ver, tem mais a ver até com macro do que com micro. Foi aquele momento onde dinheiro abundante, todo mundo precisando alocar. Faz parte do ciclo econômico, é natural. O bom gestor tem que saber peneirar esses negócios e não entrar na onda e fazer uma diligência nas análises. A gente, por exemplo, Petro Recôncavo, já vou dar um exemplo. A gente entrou, né? Eu ia colocar um ticket de X, coloquei meio X no ticket. Tinha sinalizado para o management que eu ia fazer maior. A gente fez uma baita diligência. A gente contratou uma empresa lá de fora para analisar a questão de reservas da companhia. Uma empresa que conhecia o setor. Nós gastamos assim, um bom dinheiro para fazer uma análise mais fundamental sobre a companhia. Definimos um preço, veio um pouco acima do preço que a gente queria. A gente foi disciplinado no tamanho. Foi até ruim, porque a ação subiu. Mas a gente fez um baita estudo.
E acho que tem muita gente que entrou meio, o book tá hot, vamos entrar, vamos flipar. E aí vem o ciclo ruim e aí dançou. Acho que um termo legal que o Paulo tocou aqui, que talvez as pessoas que não acompanham isso não saibam, mas no mercado tem gente com mandatos diferentes, né? E é claro, o Paulo tem uma visão aí mais top-down, né, de fazer uma gestão olhando mais o macro, depois tomando decisões de quais ativos compor, mas nesse mundo aí de investimento em ações, você tem pessoas que são mais curtoprazistas, né, mais médio prazo e longo prazo. E em IPO especificamente, tem uma forma de você tentar ganhar dinheiro, né, que é basicamente você pedir, né, um lote no IPO, você tenta descobrir no mercado se esse book está quente ou não, ou seja, se, né, a empresa vai fazer um IPO de 1 bi, mas teve demanda de 5, 6 vezes o que ela vai ofertar. Ou seja, o cara tem mais ou menos como saber isso, ele vai lá, entra na oferta, sabendo como o book estava muito quente, os investidores naturalmente vão ter que comprar mais a mercado porque estava tão quente, o cara tenta flipar isso. Mas é uma prática que dá para fazer, mas baseada na minha experiência, isso dá muito mais errado do que dá certo. Mas enfim. Existe uma simetria muito grande da informação. O cara que está te falando que está hot, ele tem um interesse, viés né? enorme em relação àquela informação. E você nunca tem como fazer um check. Lógico que nós, gestores, nos conversamos, e às vezes a gente liga para um, para outro, você está entrando, você vai entrar, o que você está vendo, você está vendo. Mas no final, aquele livro que o banco enxerga, tal, você fica basicamente à mercê do que o cara está te dizendo. E você tem que ter essa consciência, e é natural do jogo, que ele tem um viés. Claramente ele tem um viés em relação a essa informação. Aí você tem que ter maturidade para entender o viés e tentar filtrar. Ô, Paulo, a gente pulou aqui até um pouco a ordem, mas eu queria que você explicasse pro pessoal, né, qual que é o teu jeito de investir, né? Por que o Paulo hoje é um top-down, o gestor top-down, né? O que isso significa, por que ao longo da tua trajetória, olhando o equities, você resolveu ir pro lado top-down e não pro bottom-up? Acho que foi tudo um pouco em função de ter me formado como analista de commodities, né? Que me obrigava a olhar ciclo econômico, China, né? Commodities é curto prazo por natureza, é muito volátil. Então isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente dado por onde eu comecei a minha carreira. Quando a gente começou a RPS em 2013, eu falava, vamos investir em equity com cabeça macro. Ninguém entendia muito isso. Era um período, a gente veio de um período muito longo, onde se consolidou a indústria de equities no Brasil, de gestoras, com esse viés mais fundamentalista, com a história de comprar ações porque eu quero ser sócio daquela companhia e carregar aquela posição no longo prazo, tal, que é um jeito maravilhoso de fazer. O Brasil tem várias assets campeãs em fazendo isso, mas eu sempre olhei muito esse viés e olhava o viés macro Brasil, muito volátil, ciclos econômicos muito curtos, juros oscilando enormemente. Eu sempre falava, poxa, mas isso é mais fácil fazer esse fundamentalismo lá nos Estados Unidos, onde a economia cresce 2% ao ano durante 20 anos, onde o juro raramente oscila muito, onde a coisa é muito previsível. E eu sempre falava, vou fazer desse outro jeito, olhando mais o curto prazo. E o que aconteceu no mercado desde 2013 até aqui, que eu acho que o mercado está cada vez mais caminhando para essa história macro. Porque o mundo está muito interconectado nos investimentos, os ETFs colocando cestas de empresas para serem operadas via temas macro no mundo inteiro. Então as ações brasileiras estão lá, de tech está no índice de tech da Goldman Sachs, de utilities está lá no índice aliás, utilities é um bom exemplo esse ano. O juro no Brasil subiu esse ano, né? Vem subindo já do ano passado, mas esse ano seguiu subindo. Normalmente utilities vai mal nesse cenário, porque o juro está subindo, é um ativo de duration, normalmente apanha. O utilities nos Estados Unidos subiu muito esse ano, porque é dúvida econômica, o juro ainda não subiu muito lá, o yield forte dessas empresas, elas são atreladas à inflação, dúvidas sobre inflação. A gente viu o setor de utilities, aliás, foi um dos setores que mais subiu no S&P esse ano. E aqui também. Só que aqui a gente está num cenário bem diferente dos Estados Unidos. Aqui o juro já porrou, a inflação obviamente foi um fator também.
E aí quando você vai ver, tem várias empresas de utilities brasileiras que estão em índices de utilities no mundo. O resumo do que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que cada vez o mercado está indo para esse investimento em equities com uma cabeça mais macro, né? A gente viu esse ano long duration, né? A história de ativos que tem geração lá no longo prazo. Tomaram uma saraivada, independente se a empresa estava indo bem no micro ou mal no micro. Eu acho que o mercado está indo mais nessa direção de olhar também o mercado de equities com uma cabeça macrofatorial, top-down. Por isso que eu acabei de dizer, e eu vejo poucas gestoras fazendo isso, né? No Brasil. No mundo tem bastante, mas no Brasil não tem tantos. É um pouco do nosso diferencial, não tem certo ou errado, é mais ou menos aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você acha que tem um diferencial de fazer, que você criou um processo robusto em relação àquele jeito de fazer. E é um pouco do que a gente faz lá na RPS. Outra coisa, acho que diferenciada nossa lá, a gente é muito disciplinado, mesmo em ações, com a história de stop loss, de reduzir prejuízo quando você está errado. E isso é um mantra para a gente. Eu amo a empresa, eu acho que o fundamento está incrível, eu acho que o mercado está totalmente errado na visão do preço daquela ação em relação ao fundamento, mas se bate o meu limite de perda máxima que eu aceito naquele investimento, eu tiro o time de campo com dor no coração para respirar, para depois voltar, que seja 15 dias depois, 30 dias depois, talvez até antes. Mas assim, ter essa disciplina de tirar o time de campo quando a coisa está indo mal, tentar acertar mais que errar, e quando errar, perder menos do que quando acertar. Essa é mais ou menos a regra de bolo. Lá parece meio óbvio, mas essa execução do stop loss, quando você é um cara que estuda a empresa, quando você é um cara que tem uma visão macro e você está convicto naquilo, é difícil. Porque você fala, poxa, eu tenho tanta certeza naquilo que eu estou vendo, mas o mercado está vendo uma coisa diferente que momentaneamente pode me trazer um prejuízo que o meu cotista não aguenta. Então eu preciso ter essa disciplina. A gente teve vários exemplos ao longo desses quase 10 anos de RPS, de momentos que a gente teve que tirar o time de campo radicalmente, a carteira inteira praticamente estopar, porque o mercado estava indo numa direção diferente do que a gente estava desenhando. E estamos vivos até hoje, fazendo desse jeito. Eu acho que era legal você explicar, então, pessoal, assim, você monta uma carteira de ações, né, pensando, é claro, carregar essas ações por um bom tempo, mas você determina assim, bom, se essas ações caírem quantos por cento? Nomes específicos, 15%. E a carteira como um todo, se ela atingir um prejuízo de 7%, a gente começa a reduzir a posição. Isso é o que o pessoal no mercado chama de stop loss. Então, é isso. Né, você, apesar de acreditar que aquele ativo pode se valorizar muito no longo prazo, né, se no curto prazo ele tem uma oscilação muito grande para baixo, você tira o time de campo, espera ver o que vai acontecer para depois tomar uma nova posição. Isso é uma forma de você reduzir, né, perdas, né, e também reduzir a sensação do cotista, dado que você faz gestão de vários bilhões de reais de cotistas, de que o teu fundo tem uma disciplina de minimizar as perdas. Certo? É isso aí. E assim, não é aquilo que é o ideal para o meu dinheiro, é aquilo que é o ideal para o mandato que me foi dado em relação ao dinheiro do meu cotista. Tem algum caso emblemático, assim, de assim, alguns, sei lá, stops que foram batidos várias vezes, depois você ganhou bastante dinheiro com aquele ativo? Algum caso legal, assim, de... Eu acho assim, no Brasil, algumas coisas dão muito errado, né? E você não ter disciplina de stop, você tem perda permanente de capital. Então, a gente, por exemplo, o Oi. Teve um momento que a gente estava otimista com a história da Oi vender os ativos, de imóvel, a rede fixa dela. A gente estava muito convicto que a empresa ia mudar. A gente estava próximo, acompanhamos os detalhes, mas a coisa não andou na direção que a gente achava. E quando bateu o tal do stop loss, a gente zerou. Eu lembro bem, a ação estava R$ 1,50. Hoje ela está abaixo de R$1, está 70 centavos. Hoje, inclusive, uma notícia ruim da companhia saiu, de uma dívida maior que ela tem com a Anatel. Se eu não tivesse a disciplina, e eu estava muito envolvido, a gente se envolveu a ponto de ir lá conversar com o board da companhia, com os conselheiros, todo o processo, a gente tinha mapeado muito bem. Mas a disciplina nos permitiu perder um determinado dinheiro aceitável para o nosso cotista. Esse foi legal. Teve vários stops que a gente fez que o papel voltou na nossa cara e a gente teve que recomprar mais caro do que a gente vendeu e faz parte. Assim, e o legal de você fazer o stop loss, que a gente acredita muito lá na RPS, que dá a oportunidade para o analista sem ter
o skin of the game naquele momento específico, naquela ação, reavaliar. Eu vou ter que recomprar aquilo que eu acabei de vender. E aí o cara tem que refazer o estudo mais profundo. Ele não está envolvido, ele não está apaixonado com aquela posição. Eu acho isso super legal. E às vezes volta para a posição. Tiveram, assim, inúmeros casos. Assim. BTG Pactual, por exemplo, foi um que a gente vendeu lá na época do André, lá quando deu os problemas, saímos. A gente foi recomprar o dobro do preço que a gente comprou, que a gente tinha vendido. Erramos. Mas naquele momento a gente achou que não estava entendendo o que estava acontecendo e tal. E tivemos que recomprar o dobro. Sim. Ganhamos dinheiro depois no final. Quem segurou ganhou muito mais dinheiro do que a gente. Sim. Mas é um estilo, não tem certo ou errado. Mas tem que ter disciplina no processo, né? Quando você fica fugindo do seu processo... Não, isso está escrito lá no nosso processo de investimento, não há questionamento. O meu officer de controle de risco, que é o Ivan, ele tem o poder de apertar o botão independente do que eu acho. Isso é legal explicar para o pessoal em casa. Então, assim, os gestores da RPS montam as posições. Uma vez montadas, elas já estão setadas lá no gestor de risco. E, assim, não tem carteirada do Paolo lá. É o gestor de risco, vai lá e executa. Né? Isso é uma coisa muito legal que existe nas gestoras, né? Que é a disciplina do processo, que não é só da boca para fora. Porque a gente já viu isso acontecer em alguns gestores, né? Que o gestor lá tem a posição era para ter sido estopada, ele vai lá no gestor de risco, que é um cara contratado por ele. Normalmente abaixo dele, abaixo dele. Sócio menor do que ele. E aí ele vai lá, dá uma carteirada, o cara não estopa, e aí você vê que isso... Geralmente, 90% das vezes, dá problema. Né? Então era legal você explicar um pouco disso. Mas acho que... não, vai lá, Paulo. Depois eu... Então, lá a gente tenta não chegar nesse ponto. Todo mundo tem consciência de qual é o modelo de gestão, quais são os limites de risco. Isso foi pré-acordado, todo mundo combinou e a gente vai seguindo aquele processo. Esse é um negócio de processos. Né? Tem cabeças pensantes e tem processo de investimento. Como qualquer empresa tem seus processos. E a gente tem que ser fiel ao nosso processo. Porque ele foi desenhado com carinho ao longo de anos e por um motivo. Né? E muita porrada, né? E com muita porrada. Então, assim, e tem gente que não tem essa restrição e tudo bem. É outro processo, um processo diferente. O que não dá é para você mudar o seu processo. Aí você está rasgando o contrato. Aí não é processo. E aí não é processo. Mas acho que você adequa o processo ao cenário. Aí não faz sentido. É até interessante que você olhar assim, a performance da RPS, do Paulo em crises, assim, você vê que notadamente assim, uma das próximas aí da indústria que a gente vê que vai muito bem, assim, consistentemente ao longo do tempo, né? Acho que vem um pouco dessa disciplina também de estopar, eu vou dar, né? O Brett estava me perguntando um exemplo, eu não vou dar exemplo de papel específico, mas vou dar exemplo de conjuntura. Joesley Day. A gente estopou o fundo inteiro no overnight da quarta para quinta-feira do Joesley Day. A gente estava entupido de Brasil, risco. A gente tinha tido com o ministro lá que estava tocando a questão da da reforma da Previdência. Não, temos 336 deputados no bolso, vai passar. Eu falei, nossa, o Brasil vai fazer Previdência, vai porrar. Petro, Banco do Brasil, aqueles betas... Brasil na veia. A gente estava entupido desse negócio. E aí saiu uma notícia que mudava claramente o cenário de previdência, que depois, no final, foi acontecer só no governo Bolsonaro. Mas a gente estopou o fundo inteiro overnight. Passamos a noite inteira lá, estava com muito risco, a gente ia perder, o nosso cara de risco rodou lá um stress test, a gente ia perder 20% naquele dia. Na carteira. Acabamos perdendo 3, porque a gente vendeu o Brasil no Japão, Brasil na Europa, pre-market dos ADRs que a gente tinha posição aqui, enfim, fizemos aquele negócio guerrilha total para tentar minimizar prejuízo. Foi horrível, porque o mercado foi em V, não sei se você lembra, caiu, mas aí estava um momento muito positivo global, muita liquidez, bom para emerging markets, a bolsa fez assim, bateu lá embaixo e voltou. A gente foi recuperar a nossa cota 1 mês e meio depois. Se eu tivesse segurado todas as posições, eu teria ganho o dobro do que, de fato, eu acabei recuperando em 2 meses. Depois, no longo prazo, a gente recuperou. Mas um recovery de 1 mês e meio é bom, né? Foi bom. Mas, assim, olhando para trás, eu não deveria ter feito aquele processo. Agora, é o nosso jeito de fazer. Tem gente que pegou aquele momento, aproveitou a queda e deu um double. E aumentou as posições porque...
enfim, tava com uma visão. Não tem Acho que dúvida. o Covid foi um pouco esse exemplo também, né? É. O Covid foi um V rápido, Sim, relativamente, do sim. mercado. E é isso, assim, é um processo, não mas tem tenho certo ou errado. Tenho dúvida se essa é a melhor decisão se tomar, se deve ter dado o double. Porque Eu naquele gosto momento, muito dessa história do compound. Né? Se sim. você não se estoura quando você está errado e você Sim. vai compondo ao longo do tempo, você ganha dinheiro. Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas, assim, o cara passa um sinal vermelho uma vez, 2 vezes, 5, e ele passa um sinal vermelho sem bater o carro, ele acha que tá tudo certo. Porque eu passei no sinal vermelho, Chegou antes no lugar. eu cheguei antes no meu destino, não bati o carro, logo a decisão de passar no sinal vermelho, top. Até o dia que você passa no sinal vermelho e vem um caminhão na sua direção Te arrebenta. e te arrebenta. E aí acabou, não tem jogo. Uhum. Então eu tenho dúvida desse tipo de coisa, assim. Eu acho que se o cara segue o processo que ele tem, a longo prazo ele tem compounding. Se ele fala, não, eu vou dar um double aqui, cara, deu certo, não quer dizer que a decisão foi boa. Eu tenho uma pessoa que é um dos meus grandes tutores no mercado, que ele fala assim, depois de um certo tempo no mercado, você aceita ganhar e perder dinheiro fazendo a coisa certa, né? Se você ganha dinheiro fazendo a coisa errada, você tá fazendo errado. Não, você vai perder em Vai algum perder. momento E você em tá algum fazendo momento errado. você vai fazer besteira. A longo isso. prazo você perde, assim. É isso. Tipo, se você não respeita o processo, a única certeza que eu tenho é que em algum momento você vai perder dinheiro, assim, você vai quebrar, assim. Agora, se você segue o processo direitinho, ele é um processo que é vencedor no longo prazo, você pode ter momentos difíceis, mas no longo prazo você ganha dinheiro. E tem uma coisa também que é legal falar, acho que o Paulo pode explicar também, que eu acho que a RPS tem um pouco desse perfil, é o seguinte, imagina que você tem uma gestão que quando o mercado vai muito mal, você cai metade do mercado, certo? Então, a bolsa cai 10%, você cai 5%, na média. E quando a bolsa vai muito bem, você captura 80% da alta. Então, a bolsa sobe 10% e você subiu 8%. Se você for fazer uma análise estatística disso ao longo do tempo, você vai ver que essa é uma boa gestão. Ou seja, você cai menos, né, muito menos, e subir não tanto enquanto o mercado sobe, ao longo do tempo isso compõe um bom retorno. Porque todo mundo quer, né, achar que o bom gestor é aquele cara que sobe pra caramba quando o mercado vai bem. E, aliás, aloca muito nesses gestores que quando a bolsa sobe, o cara sobe duas bolsas. Mas quando ela cai, estatisticamente, se o cara, obviamente, pode fazer uma bela gestão e não, mas normalmente ele cai igual a bolsa ou até mais. Eu vou dar um número do nosso Total Return, que é o fundo mais antigo lá da casa. Não é um fundo agressivo, é um fundo de risco médio. Ele, durante 10 anos, vai fazer agora, ele deu 15% ao ano. Correndo 1/3 do risco da bolsa. Ele nunca teve um ano negativo. Teve janelas negativas, obviamente, mas um ano fechado nunca negativo. A bolsa, nesses 10 anos, subiu 8% ao ano. Ele subiu quase 2 bolsas de forma composta. Teve ano que a bolsa subiu, sei lá, 40%, 50%, ele subiu 20%. Mas teve os anos que a bolsa caiu 20% e ele subiu. Ele ficou positivo. Então, a relação risco-retorno desse produto, historicamente, para a gente foi muito bom. Por exemplo, a gente também tem na casa um long bias, que é mais ou menos o que você falou. Esse já fica mais ligado na bolsa. Você pega numa janela positiva de bolsa, o nosso long bias dá um pau no nosso total return. Porque ele está mais comprado, ele pega alta, ele tem... O stop loss dele é menor, ele até questionável se um long bias tem que ter ou não stop loss, o nosso tem algum nível de stop. Mas... Então, assim, se você olha a janela de 10 anos, você quer ter o nosso total return. Você pega uma janela de bolsa em alta, você fala, pô, mas por que eu estou investido nesse produto se ele não pega na veia? Mas é isso, de forma composta, ele bate um long only, por exemplo. E se você olha a janela, às vezes, onde a bolsa está muito positiva, ele não é tão atrativo. O pessoal esquece, né? Que quando você cai 50%, você precisa dobrar para voltar onde você estava. Né? Também. Então é isso, e eu acho que o Brasil é muito volátil macroeconomicamente, assim, não precisa ser gênio, não precisa ser economista para entender isso. Então, ter essa disciplina em particular no Brasil, eu acho que é um baita amadurecimento para o investidor. E eu fui construindo isso, eu invisto na Bolsa, na física, desde 1994. Eu já tomei muito caminhão na cabeça e fui aprendendo o que fazia mais sentido para mim e
em função do ambiente onde eu estou investido, que é esse ambiente de Brasil, que é um ambiente muito desafiador. Acho que a gente pode falar um pouquinho de global também, a gente falar de Brasil, né? Acho que até queria ver um pouco a sua opinião, Paulo, talvez vendo a sua carta lá, que, pô, inclusive muito bem escrita, e acho que recomendo aí para quem quiser ver uma análise de commodities boa, assim, não esses papos mequetrefe que a gente vê por aí às vezes, mas um negócio legal. E eu queria falar um pouquinho de inflação global, assim, acho que o mercado se convenceu de alguma forma ali que o juro é 3, 3,5 e tal. Como é que você vê essa história? A gente está indo para um momento de juro de 6, né? Ou não? Assim, como é que você está vendo esse momento hoje? Essa é uma pergunta difícil. Lá na RPS não tem consenso sobre isso. Eu, particularmente, acho que a gente vai ver um juro bem mais alto do que está na tela. Porque eu acho que a inflação que a gente está vendo, ela está mais resiliente do que os bancos centrais achavam. Os bancos centrais estão com um modelo histórico dos últimos 15 anos que meio que quebrou, não está funcionando o modelo. A Yellen, aliás, hoje falou sobre, olha, eu errei, eu estava com uma visão de que a inflação era temporária e alguns fatores temporários não estão saindo da mesa. Então a gente tem assim, a gente tem um ciclo de commodities que está mais alto por mais tempo. Tem gente que está achando que o petróleo vai para 200. Acho que tem pouca gente hoje no mercado que acha que o petróleo volta para 50. Por vários motivos, né? Problema de oferta, baixo investimento. Então, assim, muito da reversão de inflação que o nego acha que vai acontecer nos próximos meses está associado a uma reversão de commodities. A gente acha que não vai acontecer na magnitude que o mercado acha que vai, por essa questão de problema de oferta. A inflação ficou alta por muito tempo e permeou a economia. Então, ela deixou de ser a inflação do carro usado ou da commodity, passou a ser a inflação do salário, a inflação do aluguel. E para você derrubar essa inflação mais estrutural da economia, você precisa desacelerar ela mais. Tá um overkill. E a gente tem fatores estruturais na inflação para frente que não estavam presentes nos últimos 15 anos e que é difícil de mensurar. E quando você rompe um paradigma, o investidor tem dificuldade de acreditar que você está num novo normal. Até o próprio Fed, né? Talvez um pouco de dificuldade. Que é um pouco a história da desglobalização que a gente coloca na carta. A gente acha que esse é um fator inflacionário que não estava presente nos últimos 15 anos. Muito pelo contrário, o mundo, a China exportou a desinflação para o mundo durante décadas. A gente está vivendo uma onda ESG necessária, importante, que é inflacionária. Num primeiro momento, a energia renovável é mais cara do que a energia fóssil e a gente está migrando para ela, então ela é inflacionária. E a gente tem uma outra questão importante macro, que aí tem que pensar bastante sobre esse assunto, é bem filosófico, mas é o seguinte, nos últimos 15 anos o mundo trabalhou com um fiscal relativamente apertado, nenhum país, fora populistas, mandava checão fiscal para cá e para lá, e a gente trabalhou com um monetário muito frouxo, em função disso. Então, o fiscal era apertado e o monetário era frouxo. Juro muito baixo, não tinha inflação. Com a pandemia para cá, a gente viu uma impressão absurda, um fiscal muito frouxo. E a gente acha que esse novo paradigma de fiscal mais frouxo no mundo veio para ficar. Até porque os eleitores dos políticos no mundo estão cada vez mais caminhando para a esquerda. Então, a gente está vendo uma onda social-democrata no mundo. Na América Latina inteira, né, virou social-democrata ou até mais para a esquerda do que isso. O próprio Estados Unidos elegeu Biden, né? Você olha na Europa, todo mundo está querendo um governo, infelizmente, mais populista do ponto de vista fiscal. Então, se o fiscal no mundo vai ser mais frouxo nos próximos anos do que foi no passado, o monetário vai ter que ser mais apertado para a inflação tá lá na meta. O Brasil sabe bem isso. Então, por essas questões, a gente acha que a inflação vai ser mais alta e o juro vai ter que ser mais alto. Eu acho que não está no preço. O juro longo nos Estados Unidos hoje está, sei lá, o Fed vai parar o ciclo de alta em 2,70. A inflação está 8. A inflação de salários está 5, 6. Parece pouco prêmio, né? O juro real que a gente opera lá na RPS, o juro real americano hoje está positivo 0,2%. Como é que você vai tirar uma economia que está overheated, com pleno emprego, com inflação rodando a 8%, com a inflação fora do CPI, a inflação da vida dos americanos rodando a 15%, 20%, e você vai resolver esse problema basicamente com juros zero, real. A gente acha que está errado isso. Dito isso, a economia está desacelerando na ponta, já está começando a desacelerar. E aí agora a gente fica naquela dúvida, será que o que está na tela é o suficiente para a desaceleração levar a inflação à meta ou não? A gente acha que não,
mas é uma bela briga que começou agora, eu diria, de um mês para cá. Sim. Nós estamos na ponta mais preocupada com inflação e juros. E aí como é que você se posiciona, né, para comprar esse... Então a primeira coisa é ativos que te protegem da inflação. E commodities pode olhar a relação histórica entre commodities e inflação, sempre vai bem quando a inflação está alta, desde que a gente não tenha uma mega recessão. Então a gente está hoje com uma posição grande em commodities, mas com um olho super atento na questão de recessão, porque se tiver uma mega recessão, aí commodities pode sofrer. A gente está até fazendo uns hedges para isso. Além disso, a gente está tomando juro nos Estados Unidos, devagarzinho, com cautela, dentro de range por enquanto, mas a gente acha que até nessa queda recente da última semana e meia, aí abriu uma oportunidade para voltar a tomar um pouco de juro nos Estados Unidos. Essa é a segunda forma que a gente está expressando essa visão. E a terceira é, dentro das empresas que a gente quer carregar, tanto aqui quanto lá fora, preferir a empresa de qualidade, preferir a empresa que tem mais marca, preferir coisa que depende menos de crédito, porque em ambiente inflacionário essas coisas o cara tende a conseguir repassar para preço mais fácil do que outros. Tem vários exemplos rolando no Brasil e no mundo de empresas que estão indo bem mesmo num ambiente inflacionário e empresas que estão apanhando. Então é fazer essa seleção, subir a barra de qualidade nesse momento. Aliás, isso é uma regra, né, que eu acho que vai estar presente nos próximos, pelo menos 6 meses. Pega aquela tua carteira, sabe aqueles papéis que você sabe mais arriscado? Tira eles, fica nas coisas mais sólidas, mesmo que você ganhe um pouco menos, porque vai ter muita turbulência, eu acho, nos próximos 6 meses. E dá um exemplo para a gente de, assim, empresas na Bolsa brasileira que inflação subindo é um negócio bom para ela porque ela consegue repassar preço e inflação subindo para outras, em compensação, é um negócio super ruim, né? Bom, vamos lá. A gente gosta, por exemplo, de açaí. Supermercado de baixa renda, né, o atacarejo, normalmente ganha margem em ambiente inflacionário. O cara compra bem, ele consegue administrar bem o estoque. Num país que tem esse conhecimento, os gestores sabem trabalhar em ambiente inflacionário, pode ver, a margem do açaí está subindo, mesmo no ambiente inflacionário. Porque ele compete com micro e pequeno empresário que tem menos margem para poder negociar. E não só isso, se você o consumidor que vai no Pão de Açúcar, ou que vai no Marché, ou que vai numa cadeia de preços mais altos, acaba preferindo descer para tentar comprar mais barato no açaí. Você tem aumento de volume, você tem diluição de custo. Então, assim, olha os últimos 3 trimestres do resultado do açaí, veja a evolução de margem que está acontecendo lá. Essa é uma das empresas que a gente acha que vai bem no ambiente de inflação mais alta, desde que não seja uma inflação absurda, que aí ninguém vai ter dinheiro para comprar nada, não é o caso. Mas esse é um exemplo. As commodities, quase todas estão acompanhando bem a questão de inflação. Você tem as utilities, né, que tem naturalmente dentro do negócio deles a revisão tarifária por inflação, e são coisas mais resilientes e a demanda é menos elástica ao preço, né, todo mundo precisa de energia em casa. Então tem vários casos, né, e coisas que vão mal, né? Home builders vai muito mal em ambiente inflacionário, porque o custo fica muito alto, o juro tem que subir, é um negócio de ticket elevado, a confiança cai e ambiente inflacionário para home builders vai muito mal. A gente está preocupado com airlines, por exemplo, mesma coisa, né? Ambiente inflacionário elevado, o juro sobe, são empresas... Aliás, uma coisa que a gente fez, Breia, que acho que até vale a pena você pôr aí o time de research de vocês para estudar, acho que está naquela hora de a gente fazer aquele estudo que é o seguinte: o tamanho da alavancagem das empresas. Pega a dívida das companhias, divide pela geração de caixa, vê as empresas que estão com alavancagem mais alta. É verdade que o Brasil como um todo desalavancou, o mundo como um todo, mas ainda tem muita empresa alavancada no Bovespa. Essas empresas alavancadas, quando o juro sai de 2 para 12, e você fala uma empresa que está 4 vezes dívida EBITDA, por exemplo, o juro subiu de 2 para 12, sei lá, 1/4 do EBITDA do cara some só na despesa financeira. Então, a gente fez esse estudo recentemente lá na RPS e a gente tem tentado evitar ou até shortear empresas que estão nessa faixa da alavancagem mais alta, que estão já sofrendo com a questão de despesa financeira, aqui e lá fora. Que setores que estão, ou empresas que estão mais alavancados hoje? Então, assim, o setor de airlines chama atenção, Sim. tá? Eu acho
Acho que a gente vai ver corpo estendido no chão de novo no setor de airlines. As empresas estão assim, entre 7 e 8 vezes EBITDA alavancados. Então, se o juro subiu 10%, o EBITDA do cara foi embora só na despesa financeira. Fora a questão de custos. Hoje em dia, você sobe um avião, está custando muito caro subir um avião e se ele não estiver cheio, é prejuízo. Né? E a gente está vendo tickets muito caros no Brasil. Né? Uma passagem para o Rio de Janeiro hoje em dia, ponte aérea, está R$2.500, R$3.000. Vai ficando difícil para o consumidor conseguir pagar aquela tarifa e fica difícil para a airline conseguir trabalhar com tarifas muito mais baixas do que essa dado o custo. Acho que esse é um dos setores para ficar muito atento, que eu acho que pode acontecer assim, tragédia. A gente até ouviu falar recentemente que a Latam foi vendida, vai ser vendida para uma empresa na Ásia por menos do que metade da dívida. Então vai ter um recut de dívida, o equity vale 0, e era uma empresa que estava super ok, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Era uma empresa premium, né? Premium, Exatamente, mega premium. mega Então premium. esse é um dos setores que as coisas realmente, quando dá mal, dá muito mal. Você estava falando sobre a recessão americana. Tem muita gente que fala que para você conseguir trazer essa desinflação para baixo, não dá para fazer isso sem criar uma recessão. É um pouco do playbook que a gente já viu em Brasil também, 150 vezes, né? Como é que você vê isso hoje? Eu acho que vai ter. E o mercado está hoje precificando que vai ter uma recessão muito leve ou não vai ter recessão e tudo vai acontecer assim no mundo moranguinho. Eu acho que não vai dar para fazer isso, porque a gente imprimiu muito dinheiro nos últimos anos, a economia estava num nível de atividade não normal nos últimos 2 anos, americana e mundo inteiro, né? Mas americana em particular. E acho que para você tirar ela dessa situação não normal, você vai ter que criar, de fato, uma destruição de demanda. E isso vai levar a uma recessão. A dúvida é quando e em que profundidade. Eu nem acho que vai ser uma recessão mega profunda, porque a gente sabe que o Fed é dove, né? O Fed vai, se o negócio for muito para baixo, eles vão segurar. Mas acho que ele vai ter que orquestrar, sim, uma desaceleração maior do que o mercado imagina hoje e que provável que em algum momento do ano que vem, ou talvez em 24, a gente vai ter uma pequena recessão americana. E tem setores que vão sofrer muito. E a gente tem tentado vender, porque a gente está comprado em commodities, e commodities não combina com recessão. E aí como é que você faz esse jogo? Você quer ter commodities, mas se vier a recessão você dançou. A gente tem tentado shortear setores lá nos Estados Unidos que a gente acha que são muito sensíveis a essa questão de uma recessão induzida pelo Banco Central. E aí, natural, né? O que vem na cabeça, a primeira coisa, provavelmente, é o setor de housing, que é um setor que é de duração muito longa, muito dependente de crédito e juro. Se o juro vai subir, se o crédito vai ficar mais caro e o valor das casas subiu muito nos Estados Unidos, é um setor que tende a desacelerar bastante ou até entrar em recessão primeiro do que outros. Então, a gente tem shorteado o setor de home builders nos Estados Unidos, não só home builders, construção como um todo, vai desde a Home Depot até a Cirela deles, passando por toda a cadeia, que a gente acha que é um setor que vai me proteger se a recessão chegar. Outro setor que a gente acha que acho que está contratado uma recessão já dele. A Siri concordou com você. você. Quer falar? Ela também acha que vai ter uma recessão. Ela também acha que vai ter uma recessão. Calma, Siri, forte. calma. Não se manifeste. Bom, vamos lá. Outro setor que a gente acha que vai viver uma recessão importante é o setor de semicondutores, que está numa euforia agora, absurda. Todo mundo falando, tá faltando chip, tá faltando chip. Só que diferente das commodities, onde está faltando hoje e ninguém está investindo, porque o ambiente não deixa, porque o banco não financia, porque tem questões estruturais, o setor do semicondutor está tendo investimento boçal. Todos os países estão querendo colocar uma plantinha de semicondutor lá para depender menos de Taiwan. A gente está vendo um investimento assim massivo acontecendo no setor e eu acho que vai sobrar muito chip daqui 2 anos, mas muito chip, até porque a demanda por chip vai cair. E é um dos setores assim, você faz uma correlação histórica entre PIB e semicondutor e venda no varejo, que eu acho que é uma das coisas que vai mais desacelerar nos Estados Unidos nos próximos trimestres. O americano vai gastar muito com serviço. Esse verão vai ser explosivo nos Estados Unidos. Eu estive lá semana passada, assim, é loucura absurda. Assim, o nego tá se estapeando por um lugar no restaurante. Acho que vai ser uma explosão das galáxias, assim, depois de 2 anos trancado em casa no verão.
Então vai ter muito consumo de serviços e acho que vai ter uma queda importante de bens, né? E o setor de semicondutores está muito ligado a bens. Então, são 2 jeitos que a gente está tentando fazer um hedge para a gente não morrer na posição de commodity se a gente estiver errado e tiver uma recessão muito forte no mundo. Sim. O Paulo, assim, as pessoas acham, e claro, existe uma correlação, né, que quando você aumenta juros nos Estados Unidos, você tem uma pressão para aumentar juros aqui. Mas vocês estão mais ou menos otimistas achando que a gente já está mais perto do ciclo de aumento de juros aqui. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Já estamos chegando no final no final do ciclo de aumento de taxa de juros, daqui a pouco vai dar para comprar um pré 2025, 2029, o que você acha? A minha mesa de pré está tentando fazer isso desde novembro e a gente ainda não conseguiu acertar. E de novo, stop loss. Acerta uns pequenos movimentos. Eu acho que, óbvio, né? O juro saiu de 2 para... Já está meio contratado aí o 13,25, provavelmente. Vai ter mais 50 no próximo cupom. Sei lá, 80%, 90% do movimento já foi feito. O problema é que a inflação segue chata, mesmo com juro a 13. Por isso que eu questiono a questão da inflação americana. Se não vai estar chata também lá quando o juro tiver, vamos dizer, 2,5, que é onde as pessoas acham que o juro vai parar, se não vai estar chata lá a inflação, como está chata a inflação aqui com juro a 13. E a gente tem tentado, a gente não toma mais juro no Brasil, não tomamos mais, a gente tem tentado aplicar, que é um pouco do que você está falando do pré, e estamos tentando monitorar essa inflação. O problema é que a inflação de curto prazo segue muito chata. O Brasil ainda é pior, muito pior que os Estados Unidos nesse sentido, é uma difusão muito alta. A inflação de serviços eu acho que vai ainda incomodar bastante o Banco Central no Brasil nos próximos meses e trimestres, até pela questão da reabertura que também está pegando fogo aqui. A gente tem uma coisa de inflação inercial muito maior, os contratos são muito mais indexados. Mas sim, assim, a nossa cabeça até um pouco mais otimista com bolsa tem a ver um pouco com isso, que a gente está perto do fim do ciclo. Agora, temos que tomar muito cuidado. Eu não estaria indo para pré-all-in agora, porque estou perdendo dinheiro tentando fazer isso já há algum tempo. Então, estou falando de causa própria. E esperar realmente a inflação mostrar sinais mais contundentes de que está realmente caindo. Você não vai acertar ali o ponto máximo do pré, mas quando o pré cai, o mercado de juro, meu trader, o Joaquim, que é um craque nesse assunto, ele costuma dizer muito que assim, juro é momento. Quando cai, fica caindo. Quando sobe, fica subindo. Então eu acho que é esperar realmente o trend mais claro do pré fechando, que pode ser talvez mais para uma virada desse ano para o ano que vem. Vamos ver, tem a questão da eleição. Mas eu acho que sim, vai dar uma oportunidade boa para quem... Tava brincando com o Marx, que é nosso sócio de FIIs também, assim, ciclo de juros no Brasil é igual rave, né? Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? Acho que o Fed vai experimentar um negócio meio assim, né? Tá todo mundo acreditando que o Fed vai dar 2,50 e aí depois vai dar mais umas 3,25 e acabou. Eu acho que o nego vai perceber que a inflação lá tá mais chata e o Fed vai ter que meio que dar uma de... Roberto Campos Neto aí ter que dar um pouquinho mais do que tá na curva. Vai lá, vai. Não, só pra gente não perder o tempo aqui, que a gente já tá se aproximando pro final, eu queria falar sobre algumas coisas pra gente não deixar, que eu acho que são temas muito relevantes, né? A gente tem aqui um quadro que são 3 ativos que não podem faltar na sua carteira hoje, você já falou sobre commodities e tal, mas a gente podia entrar em talvez cases na Bolsa Brasileira, e eu queria que você falasse sobre Eletrobras, que é um negócio que tá super agora em evidência, né? A gente tem a oportunidade das pessoas que têm seu FGTS lá de poder usar isso para investir num fundo, né, que investe em Eletrobras. Parece que a privatização já está dada, já tem uma oferta toda completa, né? E queria saber, então, dentro do book de vocês aí, né? Porque vocês diferenciam os books por teses, tem o book privatização. E vocês estão apostando no início de Eletrobras. Queria saber sua visão em relação a isso. O que eu acho, tá? Eu acho assim, um baita investimento de longo prazo para um dinheiro de FGTS que rende pouco hoje em dia ou nada. Para mim, assim, é um investimento... todo, infelizmente, não vai ter informação, o povo brasileiro não tem acesso à informação suficiente, mas quem está tendo acesso a essa informação tem que pegar lá o seu FGTS e colocar nesse investimento.
Acho que a Eletrobras é uma história de reestruturação que vai durar anos. A gente vai ficar contando história de prejuízo fiscal, de crédito, de redução de custo, de troca de management, de crescimento, coisa que a empresa deixou de fazer já faz alguns anos. Vai ser a maior empresa de energia da América Latina, uma das maiores do mundo. Acho que o potencial é enorme. Uma parte já precificou, a ação veio lá dos 30 abaixo para hoje 40 e pouquinho. Pode até ser que pós-oferta deu um período meio ali de lado, até caindo um pouco. Se você olhar a história quando a Petro fez o IPO, re-IPO da BR Distribuidora, foi assim, ficou um período ali meio parado. Mas eu acho que vai ter uma história de longo prazo muito legal, lembrando que o teu FGTS já é um investimento de longo prazo, já está lá parado, rendendo quase nada. Então, acho que esse é no-brainer. Acho que para quem, fora FGTS, para quem está pensando em investir com dinheiro caixa mesmo e tal, eu gosto da história, a gente tem na nossa carteira, a gente vai participar um pouco mais na oferta, mas eu vou deixar um pouco de bala para fazer eventualmente um preço melhor, médio ali pós-oferta, caso aconteça que nem aconteceu na BR Distribuidora, um período ali de acomodação. Lembrar que é uma oferta de 30 bi, é dinheiro pra caramba. Mas assim, acho como história, o meu analista acha que vale R$80, a gente já fez até na carta que a gente colocou uma análise da onde vai vir essa diferença de 40 para R$80 por cada um dos drivers que a gente acha que podem ser destravadores de valor para a Eletrobras a médio prazo. Eu acho uma baita oportunidade para o investidor brasileiro. Coisas que não podem faltar na carteira. Petróleo, eu acho. Hoje a gente gosta de Petro Recôncavo dentro do grupo das Juniors. A gente acha a empresa com melhor track record de execução. Vamos ficar esperto que, infelizmente, o governo brasileiro está indo para uma linha de populismo nessa questão do petróleo. Pode ser até essa noite, infelizmente, uma notícia de sobretaxar a exploração de petróleo no Brasil, que poderia bater, infelizmente, nas empresas produtoras. Mas eu gosto bastante, talvez quem opera a BDR, uma ExxonMobil, uma coisa mais temática, assim, eu gosto bastante, acho que o mundo vai viver com preço de petróleo muito alto. Aliás, as commodities como um todo, o que eu mais gosto delas é que eu vejo o valuation das empresas negociando a dividend yield de 20%, 30% ao ano, e eu falo, poxa, eu tenho um carrego muito bom, o ciclo nem precisa ficar tão bom como está, que eu ainda vou ter um carrego enorme. O valuation, a Bolsa Brasileira é barata porque as commodities são baratas. Essa é a grande verdade da Bolsa Brasileira. Então, dentro das commodities, o que a gente mais gosta é o petróleo. Eu faço aqui a sugestão da Petro Recôncavo dentro do grupo das menores. Quem pode operar lá fora via BDR ou mesmo comprar ações lá fora, a gente lá na RPS tem uma posição muito grande em XLE, que é um índice de empresas do setor de energia bem diversificado. Aliás, a gente tem um outro índice que a gente vem investindo já há uns 3 meses, que a gente começou a aprofundar, a gente gostou muito, que é um índice que chama GUNR. Para quem não conhece, entra lá, quem tem acesso a Bloomberg, etc. GUNR. É um índice de commodities que tem um viés de agro e petróleo, que eu acho que são as duas coisas mais, hoje, que estão com uma cara um pouco mais consistentes de médio prazo. É a nossa maior posição, a gente tem 30% do fundo nesse índice específico, do TR. Então, petróleo eu acho que não pode faltar. Eu acho que você tem que ter alguma empresa que você confia muito nessa capacidade de repasse de preço a médio prazo, e tem algumas, eu dei o nome do açaí aqui, acho que a Hypera é um nome interessante, aliás, uma notícia hoje positiva em relação à questão da leniência lá, que veio melhor que o esperado, a gente vem carregando Hypera já há bastante tempo, é uma atração que a gente tem. TIM, que é uma empresa também que historicamente não teve tanta capacidade de repasse de preço, mas a gente acha que com a consolidação da Oi, a Vivo, a Claro e a TIM, agora as 3 só operando no setor de imóvel, acho que elas vão ganhar pricing power. É uma ação muito barata, negociando a 3,5 vezes EBITDA, pagando dividendo e com esse driver de consolidação do setor. Dei os nomes aqui, são uma das coisas que a gente tem na carteira. E algum hedgezinho eleições aí, ou alguma aposta de eleições? E até perguntar se você se arriscava em Petrobras aí também. A gente tem Petro na carteira, bem menos do que eu gostaria de ter. Para mim é a empresa mais barata do mundo, disparado. Não vejo nada no valuation de Petrobras. Infelizmente, muito ruído macro, político. Mas a gente, pelo valuation, a gente está carregando uma posição
menor do que a gente gostaria de ter em função dessas dúvidas. E se você é um daqueles que acredita que o Bolsonaro pode ser reeleito, e eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, acho que vai ser uma eleição super apertada, vai ser ali meio no cabeça a cabeça, mas se você é um desses que acredita em Bolsonaro, acho que a Petrobras tem que estar na tua carteira também, porque se acontecer do Bolsonaro se reeleger, eu acredito sim que eles vão tentar privatizar a Petrobras, porque vai gerar muito dinheiro a privatização para o governo. Eles já estão aprovando uma lei para tirar esses desinvestimentos em empresas do teto. Então tem um incentivo para o político de fato fazer. O Brasil precisa vender as suas refinarias, aumentar a competição das refinarias. O CAD já está exigindo isso que aconteça. E sem uma regra clara de preço de longo prazo da gasolina e do diesel no Brasil, que viria com uma privatização, eu acho que fica muito difícil o Brasil conseguir fazer esse ambiente mais competitivo das refinarias. Então, assim, a gente duvidava muito da Eletrobras há 5 anos atrás, está acontecendo, todo mundo duvida muito da Petrobras. Eu acho que tem sim um caminho. Então, é isso. Se você é um daqueles que acredita no Bolsonaro, compra Petro. Ou pense em comprar Petro, porque acho que pode ser um ótimo investimento. E o que a gente está evitando? Então, a gente está evitando esses setores que eu falei, muito sensíveis a juro, renda e inflação. Airlines, a gente está short. Home builders, a gente está short. E ainda estamos evitando as empresas que têm duração muito longa. Empresas que o cash flow está muito lá no longo prazo de growth. Estamos preferindo ainda a cesta da história do velho, das empresas do dividendo. Então, a carteira de dividendo indo melhor no curto prazo do que a carteira do que o Bovespa ou do que uma carteira de empresa que não paga dividendo. Que o valor está muito no futuro, né? Isso. É até legal falar isso para o pessoal que não entende, mas basicamente você tem empresas que são mais maduras, né? Que já distribuem boa parte dos seus lucros, né? Repassam isso via forma de dividendo. E tem algumas empresas, principalmente empresas techs, né? Com muito crescimento, que o valor dessa companhia está muito lá no futuro, né? Então... Ela está queimando caixa, né? Para crescer. Exatamente. Então, quando você tem um aumento de taxa de juros, né, você descontar todos esses fluxos lá do futuro, né, você tem uma percepção de valor muito menor agora, né? Isso pode queimar muito caixa até que realmente você receba esse valor de volta. Pode queimar durante um tempo tão grande ao ponto de a empresa até não se aguentar, né? Então, essa é a ideia. Bré, até tem um assunto que, só para finalizar aqui, a gente estava falando de inflação. A gente acha que essa questão também é inflacionária. Uma das coisas que as empresas de crescimento mais fizeram nos últimos anos foi fazer rodadas fechadas de captação via private equities, private placements, para poder crescer. As ações caíram muito, né? As listadas. As não listadas, os private equities não vão querer fazer uma rodada de captação agora metade do preço que fizeram anterior. Então, o que os private equities estão falando para essas empresas de alto crescimento que não estão listadas? Para de queimar caixa, aumenta preço, porque eu não vou te dar uma rodada nova de capitalização num preço muito abaixo, não vou ter que marcar muito abaixo o meu investimento em private equity. E o que essas empresas estão fazendo? Subindo o preço. É mais um efeito inflacionário na economia, o fato dessas empresas de alto crescimento pararem um pouco de crescer e começar a tentar gerar mais caixa, começar a tentar melhorar a margem. Aliás, essa é uma característica de quase todas as empresas no mundo, tentando recuperar a margem ou manter margem num ambiente mais desafiador de liquidez. Até te perguntar um negócio que a última vez que a gente conversou, acho que você veio aqui e tem uma frase que marcou, né? Que você falou assim, a gente está num momento de tentar evitar ficar pobre, né? No momento de tentar ficar rico, né? Eu acho que ainda é isso que eu ia te perguntar, a gente está nessa aí, apesar... No Brasil, então, maravilhoso, né? A NTNB, aliás, abriu mais, né? Ontem estava quase 6 a NTNB longa de novo. É isso aí. A NTNB é um queniano maratonista daqueles que não perde corrida no curto prazo. Vamos torcer para que o Brasil faça as decisões corretas em termos de macroeconomia para esse juro voltar a cair e criar um apetite de novo de investimento maior para coisas de risco, que é o que faz o PIB crescer. NTNB não faz PIB crescer nenhum. Mas agora a gente está, infelizmente, na janela, felizmente para nós aqui, gestores de risco, né, onde o nosso benchmark, o nosso competidor está muito forte.
Sim. Tá um doping. Ó, Tá em eu, doping. eu queria lembrar, pessoal, que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar essas duas cartas, né? Tem essa carta macro falando sobre inflação. A carta de Eletrobras eu não tinha visto, mas a gente vai deixar aqui também na descrição. O Ricardo coloca aqui. Queria que você deixasse aí o recado final. Paulo, eu queria te agradecer já em primeira mão aqui, e também dizer para as pessoas como que elas podem acompanhar a RPS. Vocês têm feito bastante coisa nas redes. Sim. Eu, particularmente, acho que a RPS faz um dos melhores trabalhos aí de divulgação, de estar próximo do cotista quando tudo tá bem, quando tá mal também, né? Você tá sempre aí participando dos podcasts, sempre trazendo muita informação. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, as palavras finais aí e também como que o pessoal te encontra. Acho que também tem a questão da sugestão não skin the game, né? Ah, é verdade, eu já ia me esquecer disso, verdade. Vou deixar o Breia fazer isso daí. Vai lá, Breia. Já me esqueci. Antes de você dar o recado final, Paulo, esqueci de te falar isso antes de a gente começar, né? Você foi o único que foi colocado na fogueira, tá? Porque eu geralmente eu aviso as pessoas antes, porque isso é um negócio que você tem que parar pra pensar. Mas é o seguinte, ainda bem que você me lembrou, Luiz, dentro do nosso Skin the Game, a gente fala sobre recomendações e convicções, né? Tá. De ativos. Tá. Mas a gente pede pro nosso Skin the Gamer falar assim, pô, essa é uma sugestão que eu dou para todas as pessoas fazerem uma vez na vida, porque isso foi importante para mim, para minha educação, para minha experiência, enfim, alguma coisa que você realmente gosta de fazer na vida, que você recomenda que todo mundo fizesse, né? Pode ser viagens, nadar com tubarão, meditar no botão, pular de paraquedas, assim, alguma coisa que você acha que é muito importante ou que mudou sua vida ou que é muito legal qualquer pessoa fazer. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gosto muito de fazer esporte, né? Então, cada um tem que escolher um esporte que gosta de fazer. Acho fundamental para saúde mental e saúde física. Então, eu faço esporte desde menino. Não é aquela coisa alucinada, nada disso, mas acho que tem a consistência de fazer um cardiozinho pelo menos 3 vezes por semana. Você né? é corrida? Eu jogo tênis 2 vezes por semana e tento fazer um transporte, que eu já não consigo correr muito porque minha coluna não ajuda. Mas é isso. Viagem, eu assim, já viajei bastante na vida. Eu acho que uma viagem que precisa estar no hall das pessoas é uma viagem para a Patagônia. É uma viagem muito legal, a natureza absurda, é o lugar mais bonito do mundo, na minha opinião, em termos de beleza natural. Eu fui 2 vezes para lá, dá para você fazer até um pouco de esporte junto com essa viagem, tem muita caminhada. E dá para levar a molecada? Dá para levar a molecada, dá para levar a molecada. Muito pequeno é pior, porque tem muita caminhada, criança pequena não gosta, mas criança mais velha vai adorar. E talvez até para ir só com a esposa, dar uma namorada lá no frio da Patagônia e conhecer aquela natureza, eu acho excepcional. E não é uma viagem cara, porque a Argentina e o Chile não são países muito caros para viajar. E, assim, de mercado, uma recomendação que eu dou, acho que fazer o CFA, estudar para o CFA. Quem não tem CFA tem que estudar para o CFA. Acho que é um jeito super legal de aprender muito sobre o mercado financeiro, ganhar um certificado que tem valor. Você vai estudar coisas que tem tudo a ver com o que é investir, não é uma perda de tempo. Eu estudei engenharia, por exemplo. Cara, eu estudei sobre mecânica do solo, sobre resmate, sobre... sei lá para que eu uso isso, nunca usei na vida. O CFA eu uso todo dia, muita coisa lá que vale a pena, é democrático, não precisa sair de casa para fazer, baixar lá na internet, tem lá o custo das provas, não é nada absurdo, é uma recomendação muito forte que eu dou para, pelo menos lá na RPS todo mundo tem que tirar o CFA quando entra na companhia. E acho que como outra coisa de mercado, shortear uma ação. Em algum momento na tua vida. Experimentar a ponta short. Legal. Respeitando o stop loss. Respeitando o stop loss. Stop de 30%? Sei lá, 15. 20? Eu uso 15, mas, sei lá, cada um sabe o tamanho. Mas muito aprender a ganhar dinheiro também quando o mercado cai. Muito ou bom. Quando você tem uma visão negativa em relação a alguma coisa. E talvez o melhor que você possa fazer nesse short, assim, por exemplo, você gosta muito de uma ação, tipo um banco, né? Você gosta muito, sei lá, de Itaú. Para você evitar, né, tomar uma porrada muito grande, né, você quer começar a experimentar um short, tem um banco que você acha que é muito ruim e muito mais caro que Itaú. Acho que você vai ter um pouco Esses menos... pair trades a gente faz muito lá na RPS. E assim, tem coisa muito sofisticada, que nem eu falei aqui, de semicondutores, de home builders lá fora, tá? Aí já é uma sofisticação maior, mas acho que
A vida inteira eu fiz um pouco disso, assim, quando eu era investidor pequeno, agora como investidor profissional, já há muitos anos na RPS. E a gente tem mais ou menos 30% do nosso retorno histórico veio de posições shorts. 70% do long, natural. O long você sempre ganha mais, porque não tem stop gain, né? Mas a gente tem ganhado um dinheiro assim, interessante. E te protege muito em momentos difíceis. Muito bom. Muito bom. Recados finais, Paulo, então... no final eu não falei, né? Acho que a gente tem feito muita coisa no Spotify. A gente tem um podcast que está lá no Spotify. Procurem lá, RPS Capital, nosso Spotify, nosso podcast todo mês a gente tem, pelo menos 1 ou 2. As cartas que a gente tem escrito, a gente tá no Instagram, também a Duda que está aqui é craque aqui da comunicação com os nossos investidores, tem feito muito material também nas redes sociais. Digita lá, RPS Capital, vai estar no Instagram, vai estar na internet, vai estar no Spotify. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Queria agradecer vocês pela audiência, né, Luiz? Exato. Lembrando que a gente está aqui no YouTube e também no Spotify. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não deixe de conferir também nos comentários aqui os links que a gente vai colocar das cartas. Luiz depois manda para o Ricardo. É isso aí, batemos aqui 1 hora certinha. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.